A ideia principal deste arquivo é apresentar para vocês um raríssimo documentário produzido por B.J. Duarte, São Paulo, 1952. Após um minucioso restauro de uma fita de VHS, consegui a duras penas salvar algumas partes deste arquivo raríssimo da Cinemateca Nacional, intitulado A Metrópole de Anchieta. Homens bastante honrados serão aqui lembrados neste arquivo. São alguns de nossos heróis maiores, pioneiros que a duras penas viveram naqueles primeiros dias da fundação da capitania de São Vicente. Foram estes homens que fizeram parte da fundação e da construção da nossa civilização e também da fantástica história das histórias da fundação da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga. Non do corduco, não sou conduzido, conduzo. Foi em 1532 que principiou a grandeza paulista. Nesse ano surgia ao largo da ilha de Ingaguaçu a pequena frota de Martim Afonso de Souza, que logo ao aportar principiava a colonização regular da terra chamada de São Vicente. Foi essa primeira povoação nascida no litoral paulista o ponto de partida para a subida da serra, uma encosta de florestas misteriosas que se avistavam ao longe. Uma inscrição gravada na pedra existente hoje no Museu do Ipiranga marca essa fase de colonização, começada nos rochedos batidos pelo mar de São Vicente e terminada nas taipas de São Paulo de Piratininga. Não tardou a conquista do Planalto. Os colonos vicentinos, vencendo o paredão gigantesco da serra, abrindo ínvios caminhos através de sua mata ou utilizando as trilhas dos índios, deixaram vestígios dessa caminhada na montanha, onde nasce o Anhembi, o nosso velho e querido Tietê. É a estrada do Padre José, existente ao lado do antigo caminho do mar, com suas pedras agora cobertas de musgo e mato. Só em 1553 é que se considerou vencida a montanha. Nesse ano se erigia no Planalto a vila de Santo André da Borda do Campo, a povoação que João Ramalho fundara em épocas ignoradas. No ano seguinte, a 25 de janeiro de 1554, nas colinas de Piratininga, alguns jesuítas lançavam em seu chão as fundações de uma igreja e as de uma casa destinada à catequese dos indígenas. Manuel da Nóbrega, Manuel de Paiva e principalmente José de Anchieta foram os apóstolos dessa cruzada. Defendida pelos tejupares de Caiubi, na Tabatinguera, e pelos de Tibiriçá, em São Bento, cresceu o lugarejo. Uma casa aqui, outra acolá. Uma rua ali, outra mais adiante. Essa foi a infância de nossa cidade. A pequenina vila de São Paulo estava destinada a um papel importantíssimo na história da nação. A expansão territorial do Brasil. O Jaraguá, sítio da primeira mineração, passou a ser um ponto de referência aos homens que domavam o sertão como a um animal bravio. Porto Feliz era o ponto de partida das monções. A epopeia fluvial do sertão se iniciava ali. As margens do Anhembi se povoavam de barcaças, da ilusão do ouro, da miragem das esmeraldas, de gente, homens, mulheres, crianças, escravos, todos reunidos para a bênção de Deus e as lágrimas das despedidas. Pais Leme, Borba Gato,
Raposo Tavares, Anhanguera e tantos mais vararam o continente de ponta a ponta, chegando um deles a debruçar-se no alto da Cordilheira dos Andes e a banhar-se nas águas do Pacífico. Ao solo paulista coube também a glória da emancipação política. Na colina contornada pelo riacho Ipiranga, ouviu-se o grito: Independência ou morte! 7 de setembro de 1822 foi a data. Pedro I, Dona Leopoldina, José Bonifácio, Antônio Carlos, Feijó, Gonçalves Ledo, Clemente Pereira e outros foram os que lutaram por essa liberdade. Em 1841, a cidade tinha ainda o aspecto de um lugarejo provinciano. A Rua Direita e a Rua de São Bento, ao cruzar-se, tomavam o nome de Quatro Cantos. Eis o Largo da Cadeia, que hoje conhecemos por Praça João Mendes. No Largo da Sé, além da igreja principal, havia outra menor, a de São Pedro. A Rua Direita cortava de ponta a ponta a pequena cidade. Pouco mais do que uma vila, São Paulo tomava forças e alento para o grande esforço que viria depois. Já então se perdia nas dobras do tempo o primeiro gesto da fundação. Mas à sombra de Anchieta cresceu São Paulo. 400 anos são passados. Aí está a metrópole, o maior núcleo industrial da América do Sul. A cidade que apresenta o mais rápido crescimento em todo o mundo ocidental. A capital do café. O sistema nervoso do Brasil. Ponto de irradiação econômica de todo o continente. Centro de cultura artística e científica, com as suas escolas e a sua universidade. Hoje conhecida em todo o mundo, graças aos cientistas nela formados, principalmente os que criaram a sua escola de física. São Paulo é um fato sociológico inédito da história do homem. Em 1900, contava cerca de 240 mil habitantes. Em 1910, mais de 400 mil. Em 1920, perto de 600 mil. Em 1930, 900 mil. Em 1940, ultrapassava a casa do 1.350.000. 10 anos após, em 1950, quase duplicava a população do município, atingindo a 2.250.000 habitantes, que constrói, nesse instante, uma média de 64 casas por dia, ou melhor, 8 casas por hora. Eis o que representa hoje a nossa velha São Paulo, agora prestes a comemorar o seu 4º centenário. Mais de 2 milhões de pessoas trabalham para a grandeza desse aniversário. Nas ruas, nas fábricas, em todos os lares, nas escolas, o comércio e a indústria, o governo e o povo, todos ativamente se preparam para as festas de 1954. Comissões de técnicos, gente de espírito cívico, preparam comemorações culturais, congressos internacionais, concurso de música, teatro, literatura, história, cinema, rádio e cartazes, exposições diversas, festejos populares e folclóricos. Funcionários especializados, engenheiros e arquitetos, um corpo de técnicos escolhidos entre os maiores, planejam e levantam obras monumentais, abrem estradas de rodagem, traçam planos urbanísticos de ampla envergadura, executam obras públicas importantíssimas, entre as quais se contam a urbanização do Parque Ibirapuera, onde se localizará o conjunto da grande exposição internacional, em que se incluem obras complementares como teatro, planetário, restaurante, etc., numa das mais audaciosas concepções arquitetônicas, a adaptação e modernização de diversas instalações esportivas, construção de outras, como ginásios, piscinas, alojamentos adequados, com o fim de possibilitar a realização de competições de âmbito internacional, atraindo para nossa cidade os maiores nomes do esporte de todos os povos, num estímulo salutar aos nossos atletas, que, conhecendo mais de perto os valores representativos de cada nação, terão a oportunidade de aperfeiçoar a própria técnica. Em 1954, se firmará realmente o prestígio internacional de São Paulo. As grandes comemorações do 4º centenário darão ensejo a que o mundo inteiro conheça a prodigiosa energia bandeirante,
admirando a sua irresistível vocação para o progresso. Inúmeras companhias de turismo já começam a ordenar planos de viagem para São Paulo em 1954. Mais de 30 empresas de transporte aéreo e marítimo mobilizarão turistas de toda parte rumo ao Brasil. Governos de nações, as mais distantes, já reservaram seus lugares na grande exposição do 4º centenário. Do afluxo em massa de visitantes de todos os países, decorrerá uma enorme fonte de cambiais para nossa terra, o que virá favorecer o comércio, estimular a indústria, fomentar a agricultura, engrandecendo São Paulo e o Brasil. Da pequena vila de 1554, a grande metrópole de hoje, 4 séculos de trabalho, energia e perseverança. Para expressar essa grandeza, o governo de São Paulo lançou, e o povo paulista subscreve orgulhosamente, as apólices 4º centenário. Elas representam 400 anos de trabalho e de supremo idealismo de nossa gente. A cidade que mais cresce no mundo, São Paulo, tem o seu símbolo e o seu monumento. A sua linha é uma curva ascensional, crescendo sempre para o alto, buscando o infinito. Tal é o sentido também das comemorações do 4º centenário. Por isso, ao comprar as apólices 4º centenário, todos nós teremos a consciência de adquirir um legítimo título de glória para São Paulo.